Olá, como vão todos? Eu sou Cris Davi e esse é o nosso canal. Vamos falar sobre alguns temas. Bom, primeiro tema que eu gostaria de falar é a respeito do movimento do transativismo barra transgenerismo, que é algo que eu aprendi há pouco tempo, tipo, porque o transativismo são os ativistas que são barulhentos, problemáticos, que são. Eu acho curioso esse pessoal, sabe? Porque eles falam mal do cristianismo e das religiões, só que eles agem dessa maneira, em cima dos seus dogmas, aonde você tem que. Eu vou ainda. Eu fiz umas pesquisas e vou ainda fazer um vídeo longo, bem interessante a respeito disso, onde exemplifica muitas coisas que o transativismo barra transgenerismo faz. Mas me atendo ao que eu quero falar. O que eu gostaria de falar é a respeito de uma coisa que eu vejo muito os ativistas trans falando, que é a respeito do pessoas que gestam, né? Onde eles colocam essa ideia, essa nomenclatura, essas palavras, porque é assim que a esquerda e seus iguais agem ao longo do tempo e sempre. Numa perspectiva de modificar a linguagem, numa perspectiva de modificar as normas, as nomenclaturas de determinadas coisas, aonde aos poucos as coisas vão ser substituídas pelo que o transativismo quer. Que a gente vê que claramente o que o transativismo quer é substituir a mulher pela pessoa trans. Aonde a gente vê nessa coisa do pessoas que gestam. Porque eles tentam colocar, eu já vi argumentos deles, entre aspas, argumentos, de que aquela coisa do pessoas que gestam é para incluir pessoas não binárias e mulheres que fizeram a transição com hormônio masculino para desenvolver as características visuais de um homem da espécie humana. Mas um homem biológico da espécie humana. Mas a questão em si, que a gente consegue observar disso tudo, é que essa pessoa que gesta, mesmo que ela seja um transexual que fez a transição para homem, ela continua sendo mulher. Então, não se precisa colocar pessoas que gestam, e sim mulher. É simples. Aí aquela questão do não binário é aquela coisa de uma pessoa que se identifica tanto como homem quanto mulher. E se esse não binário ele tem as capacidades de gestar, de engravidar, ele é mulher. Então não se necessita colocar mais uma categoria tipo pessoas que gestam. A gente vê que isso é só para apagar um pouco mais ainda a mulher natural, a mulher biológica, a fêmea da espécie humana, que realmente tem todas as características, que tem todos os pressupostos, a experiência, tem tudo dela de mulher. Até porque vão me dizer, existem mulheres que não desenvolvem certas características e tem coisas próprias, como por exemplo, útero, como por exemplo alguns problemas de saúde, mas dentro de tudo isso, elas continuam sendo mulheres. Até mesmo, tipo, aí falam, mas aí vai ter que, se não pode uma pessoa trans representar as mulheres, então vai ter que ter uma mulher para representar a mulher negra, a mulher índia, a mulher com deficiência, a mulher branca, a mulher loira, a mulher ruiva. A questão em si é que todas essas continuam sendo mulheres. E elas podem sim ser representadas por mulheres. E aquela coisa do porquê que se teve. O porquê que se teve muito holofote dentro da presidência da Erika Hilton na Comissão da Mulher, que foi muito grande, é muito porque a direita como um todo, ela pegou a premissa da esquerda para exemplificar e mostrar a hipocrisia deles, porque a esquerda parte do pressuposto que só a pessoa em si que é
representante que vive as vivências pode ter tem o seu lugar de fala. Isso eles colocam que não é necessariamente algo preferencialmente o lugar de fala. Mas aí a gente pegando as premissas deles, a gente vê como eles são hipócritas, na medida em que a gente viu o que aconteceu. Então, é sempre bom colocar que é claro isso. É claro essa tentativa aonde querem tirar a mulher de foco. Porque a gente vê que nos homens isso não acontece e não vai acontecer. Nenhum homem que assumiu, nenhuma pessoa trans que faz a transição e fica com as características visuais de um homem vai querer participar fazer todas as coisas que o homem em si faz, o macho da espécie humana faz. Não faz e não tenta, nem tenta, para te ver o porquê que sempre quando quando é no campo das mulheres, a categoria mulher em si, tudo que agrega dentro da mulher em si, as pessoas transexuais que fazem a transição de homem para mulher querem ocupar os espaços e todos os lugares da mulher. Eu não parto desse pressuposto do feminismo, assim, mas em si, a gente vê sim que pessoas transexuais que fazem a, a hormonização, que visualmente adquirem todas as características visuais de uma mulher, querem ocupar todos os espaços de mulher. E ainda mais querem, dentro da lei, fazer, por exemplo, eu vi uma pessoa transexual que fez uma prova de admissão, acho que é para polícia ou para guarda, para guarda de uma cidade em Santa Catarina, onde essa pessoa ela fez o concurso e passou numa vaga destinada a mulheres. Só que aí que tá. Quando você bota em subjetividade as coisas, dá um lastro aonde todo mundo pode se autodeclarar e se entender mulher, o termo acaba ficando muito em desuso e aí a gente vê o que vem acontecendo. Aonde a mulher perde os seus espaços. Onde a mulher acaba não tendo a sua seus espaços respeitados. E o pior é a imposição, porque é um absurdo você querer impor termos, impor como você deve se referir e falar a respeito de determinada pessoa, porque pode ferir suscetibilidades de pessoas trans. Isso não deveria ser algo. E também tem aquela coisa, dentro da justiça tudo é o dolo. A questão em si, quando você evidencia o que acontece e está dentro do debate, você não está cometendo nenhum ilícito. Isso é bom sempre marcar, porque a gente vê que sempre vem uma pessoa trans querer falar assim: ah, não, mas ele está me ferindo, ele está sendo preconceituoso, ele é uma pessoa ruim. Não. O preconceito em si está no ato de você dolo, onde você humilha, onde você, de forma expressa, trata aquela pessoa como inferior. Agora, quando você aponta a realidade, porque a filosofia Aristóteles fala a respeito disso, a lógica em si mostra que você não pode perverter a realidade. Filósofos como o professor Olavo de Carvalho fala sobre isso. A biologia fala a respeito disso, a própria genética, você tirar, colher uma célula daquela pessoa, você fazendo qualquer tirando qualquer coisa da pessoa, você consegue analisar e ver que aquela pessoa é pertencente ou do sexo masculino ou feminino. E essa coisa de gênero, essa coisa de construção é de teóricos de gênero que construíram essa percepção de que você pode ser qualquer coisa, como John Mulcahy, como Simone de Beauvoir, como Judith Butler, como Foucault, muitos filósofos e pessoas influentes que construíram e querem desconstruir a realidade, e as mulheres é que pagam isso. E muitas femininas não